Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio e em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação. Por favor, Heron. Boa tarde aos presentes nesta conferência de resultados da Ferbasa relativa ao terceiro trimestre de 2025. Inicialmente, é sempre bom ressaltar que, além da apresentação dos fatores que influenciaram o desempenho da companhia no período, buscamos, por meio destes encontros, valorizar a interação com o mercado, especialmente na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Como sempre, eu conto aqui com a presença dos gerentes de relações com investidores, Carlos Temporal, e da contabilidade fiscal, senhor Arnaldo Anastácio, a quem direciono meus agradecimentos pelo empenho de suas equipes de trabalho. Agradecemos também aos analistas, agentes de mercado e investidores pela credibilidade conferida à companhia. Neste sentido, reiteramos nosso compromisso com a qualidade e tempestividade na divulgação de informações, com a preservação de princípios como integridade, transparência, equidade e independência, adotando as melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Finalmente, agradecemos aos colaboradores do Grupo Ferbasa por sua diária dedicação em superar os desafios em suas atividades. Passemos, por favor, ao slide 3, onde consta a agenda da conferência. Começaremos apresentando em vídeo uma visão institucional da companhia. Em seguida, veremos os principais destaques do terceiro trimestre de 2025. Depois comentaremos sobre o desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Apresentaremos ainda um painel sobre o mercado de capitais, indicando o comportamento das ações da companhia e seu histórico de distribuição de proventos. Prosseguiremos analisando o panorama geral do mercado de ferroligas e do mercado siderúrgico. E encerraremos a conferência com uma breve atualização sobre nossos projetos estratégicos. Na sequência, teremos a sessão de perguntas e respostas. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 4. Exibiremos agora, pessoal, o vídeo que oferece uma visão panorâmica da Ferbasa, sobre a qual eu gosto sempre de destacar a característica de integração verticalizada de suas operações, o ambiente mercadológico no qual a empresa está imersa e sua atuação social, que, sem dúvida, é um dos pilares da cultura empresarial da companhia. Vamos ao vídeo, então. Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina.
ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em Standard e alta pureza. A Standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício, que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos, cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferro-silício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares. Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver. Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Eles caminham junto. De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações. Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo. Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde.
beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes. A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei a empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela. Ferbasa, 60 anos de história com você. Bom, pessoal, como verificado no vídeo, todas as unidades produtivas da Ferbasa encontram-se localizadas no estado da Bahia e juntas geram matérias-primas que são necessárias à operação fabril para a produção das ferroligas, caracterizando assim a verticalização do processo produtivo, aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a sua história. No slide de número 6, detalhamos um pouco mais este fluxo de matérias-primas produzidas pela própria companhia, que são internamente destinadas à fabricação das ferroligas. A verticalização do processo produtivo proporciona maior controle sobre a cadeia de suprimento, além da melhor gestão sobre a qualidade e custo destes materiais estratégicos. Em suma, das minerações extraímos minério de cromo, quartzo e calcário, onde se produz a cal. E das florestas de eucalipto obtemos a madeira, que possibilita a produção do biorredutor, que é o carvão de origem vegetal. Todos estes materiais são transportados para o parque metalúrgico, cuja capacidade instalada é de cerca de 342 mil toneladas de ferroligas anuais, né? Onde são direcionados à fabricação de ferroligas de cromo e de silício. Temos também o complexo eólico BW Guirapá, que produz energia renovável destinada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, até 2036, atendendo ao contrato exclusivo de venda de energia de reserva. Por favor, passem para o slide de número 7. Vamos comentar agora acerca dos destaques no resultado do 3T25, quando comparado aos do 2T25. No terceiro trimestre de 2025, o EBITDA ajustado atingiu 50,8 milhões de reais e decresceu 24,9% em relação ao 2T de 25. Já o lucro líquido consolidado foi de 46 milhões de reais e avançou 146%. O consumo de caixa consolidado somou 159,7 milhões de reais no acumulado dos 9 meses do ano corrente. Sobre a comercialização de ferroligas, tivemos redução de 18,5% no volume de vendas, com diminuições de 34,2% nas exportações e 2,4% no mercado nacional. Houve também desvalorização de 3,7% no dólar médio praticado e avanço de 5,5% no preço médio das ferroligas em dólar. Estes fatores combinados levaram ao recuo de 17,4% na receita líquida total, especificamente com ferroligas no 3T25, quando comparada ao 2T25. Na ótica operacional, houve estabilidade na produção das ferroligas, com um crescimento de 3,1% na liga de cromo e diminuição de 5,4% na fabricação das ligas de silício. Indicamos também a diminuição de 17,7% no CPV das ferroligas, refletindo a queda de 18,5% no volume de venda e maiores custos de produção, principalmente com energia elétrica e minério de cromo. No âmbito financeiro, também comparando o 3T25 ao 2T25, houve manutenção do resultado financeiro devido ao aumento de 19,5% na despesa financeira,
basicamente decorrente das operações de ACC, e ao maior ganho com variação cambial neste terceiro trimestre do ano. Realizamos ainda 73,7 milhões de reais em CAPEX, uma expansão de 2,2% entre os trimestres analisados. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Aqui consta o desempenho operacional da companhia, destacando as variações entre o 2T25 e o 3T25. O gráfico de barras à esquerda mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2023. Como já indicado, no 3T25 houve manutenção da produção de ferroligas em relação ao trimestre anterior, com aumento de 3,1% na liga de cromo e redução de 5,4% na de silício. Vale sempre recordar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas. Assim, parcela da produção de ferrocromo alto carbono é consumida na produção de ferro-sílico cromo, e parte desse sílico cromo é utilizada na produção de ferro-cromo baixo carbono. À direita do slide, o gráfico de barras apresenta a evolução das vendas de ferroligas. A redução de 18,5% no volume total de vendas de ferroligas no 3T25 em relação ao 2T25 teve a seguinte configuração: redução de 34,2% nas exportações devido às dificuldades comerciais causadas pelas medidas protecionistas nos Estados Unidos, o antidumping e o tarifaço, e agravadas pela cautela gerada no mercado em torno da expectativa de medidas de salvaguarda na União Europeia. Conforme já comentado na conferência de resultados do 2T25, os produtos exportados pela Ferbasa aos Estados Unidos foram impactados pelas ações protecionistas daquele país. Desde o início de agosto, a sobretarifação acumulada atingiu cerca de 70% para ligas de silício e 40% para ligas de cromo, significando que, no momento, o mercado norte-americano encontra-se praticamente bloqueado para os produtos da companhia. Nesta conjuntura, as principais ações estratégicas de mitigação do impacto têm sido o desenvolvimento de novos mercados e o pleito para adesão ao Plano Brasil Soberano, que oferece apoio emergencial aos exportadores brasileiros afetados pelas tarifas protetivas dos Estados Unidos, a exemplos de linha de crédito incentivadas, além de outras iniciativas em prol do setor produtivo. No tocante ao mercado nacional, a diminuição de 2,4% na comercialização das ferroligas foi influenciada pelo recuo na produção de aço inox no Brasil. Vamos para o slide de número 9. Neste slide apresentaremos a evolução trimestral da produção do Parque Eólico BW Guirapá e os fatores que afetaram sua geração de energia no terceiro trimestre do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o 1T de 23 e o 3T de 25, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato de energia de reserva firmado junto à CCE. No 3T25, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 74,6 MW médio, patamar 11,8 superior ao trimestre do ano anterior. No caso do parque eólico, essa comparação entre trimestres em diferentes anos calendários se justifica pela similaridade em suas características climáticas sazonais. Como observado no gráfico abaixo, este desempenho foi influenciado positivamente pelo clima e negativamente pelo acentuado volume de restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que suprimiu 20 MW médios da geração de energia no período. O advento do excesso de restrições impostas pelo ONS é um fato enfrentado pelo segmento de geração de energia eólica nacional, primordialmente aqueles empreendimentos situados no norte e nordeste do país. A companhia já adotou algumas ações
como participar de uma ação judicial em conjunto com a AB Eólica, que questiona as regras homologadas pela ANEEL para justificar os cortes de energia gerada, e, paralelamente, ajuizou uma ação individual da BW Guirapá, também contra a agência, para preservar sua blindagem contra os efeitos financeiros dessas restrições, fundamentada no contrato de fornecimento firmado com o poder público, que caracteriza a geração do parque eólico de forma exclusiva como energia de reserva. É importante observar que, com o cenário favorável dos ventos ocorrido no terceiro trimestre de 2025, se excluído o impacto expressivo das restrições impostas pelo ONS, a geração de energia da BW Guirapá superaria em 4,3 megawatt-médios a energia contratada para o período. Os fatores gerenciáveis tiveram uma menor participação no resultado do período, sendo influenciados pela parada programada para a instalação do sistema de monitoramento da rede elétrica do parque, que são exigidos pelo ONS, e paradas para a manutenção das turbinas eólicas. Passemos para o slide 10. Neste slide consta a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o 1T23 e o 3T25. As barras verdes identificam a receita líquida do Grupo Ferbasa, exceto aquela do complexo eólico BW Guirapá, que está apresentada nas barras azuis. A receita líquida consolidada no 3T25 foi de 542,6 milhões de reais, diminuindo 15,2% frente ao 2T25, em linha com a queda de 17,4% da receita com ferroligas. Como já mencionado, este desempenho exprime as reduções de 18,5% no volume de vendas e de 3,7% no dólar médio praticado, combinados à alta de 5,5% no preço médio em dólar das ferroligas. Ainda sob o 3T25, a receita líquida consolidada foi em 62% oriunda da comercialização no mercado nacional e 38% das exportações. Por favor, passem para o slide 11. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção das ferroligas. Observem a trajetória da produção das ferroligas de cromo e silício nos gráficos de barra e dos seus respectivos custos de produção nos gráficos de linha. Os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2024 e nos 9 meses de 24, possibilitando, respectivamente, a avaliação das oscilações trimestrais e acumuladas. Na parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo alto carbono e ferro-silício 75 nos 9 meses desse ano. Esses produtos representam os maiores volumes de produção de ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre os 9 meses de 25 ante os 9 meses do ano anterior foram: a elevação de 14,9% no CPV das ferroligas é explicada pelo aumento de 9,3% do volume de vendas, além de maiores custos com energia elétrica e minério. Sobre a energia elétrica, houve um crescimento de 15,9% no custo para a metalurgia, devido ao retorno aos patamares habituais da tarifa do contrato CHESF, que foi bastante reduzida em 2024. Esse aumento foi atenuado pelo início, em 2025, do contrato de energia com benefício de autoprodução por equiparação e por uma redução modesta dos encargos setoriais esse ano. Para o ferro-cromo alto carbono, a alta no custo de produção decorreu dos gastos com energia elétrica e minério de cromo, este último em função do ritmo de recuperação de reservas operacionais da mina e de problemas com disponibilidade de alguns equipamentos importantes na produção de minério. Na mesma direção, o custo de ferro-cromo baixo carbono cresceu em virtude dos gastos com minério de cromo, energia elétrica e cal, cuja nova planta de calcinação passou por ajustes operacionais para a normalização de sua produção. Já no ferro-silício, o aumento no custo de produção também ocorreu devido à alta nos gastos com energia elétrica
e também pelos efeitos de redução da produção. Sigamos para o slide de número 12, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento consolidado entre o 1T23 e o 3T25. Considerando caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu 159,7 milhões de reais de caixa nos 9M de 25, cujos fatores determinantes foram o resultado operacional de 299,3 milhões de reais, incluindo aí variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos. A amortização de dívidas no valor de 230,2 milhões de reais. O desembolso de 188,3 milhões de reais para CAPEX. Adicionalmente, houve a realização de 25,3 milhões de reais em aporte para participação societária, sendo 16,3 milhões de reais para a empresa coligada Bahia Minas Bioenergia e 9 milhões de reais na controlada BW Guerapar, ambos no primeiro trimestre do ano corrente. Encerramos o terceiro trimestre de 2025 com uma reserva financeira consolidada de 973,9 milhões de reais contra uma dívida consolidada de 172,1 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 801,8 milhões de reais. Passemos para o slide de número 13. Na tabela à direita, observe um resultado financeiro consolidado da Ferbasa. Já à esquerda constam os aspectos mais relevantes na avaliação trimestral e uma síntese do resultado acumulado até aqui. Observamos a receita financeira de 37 milhões de reais no 3T25, que permaneceu estável em relação ao 2T25, contrapondo a maior taxa de juros ao menor montante alocado em aplicações financeiras. A despesa financeira, que totalizou 20,2 milhões de reais relativa aos custos financeiros de endividamento da companhia no 3T25, cresceu 19,5% frente ao trimestre anterior, em decorrência das operações de ACC. O ganho com variação cambial foi de 7 milhões de reais no 3T25, portanto, 3,7 milhões acima do ganho alcançado no segundo trimestre do ano. Em resumo, o resultado financeiro no 3T25 se manteve estável diante do realizado no trimestre anterior. No comparativo entre os acumulados de cada ano, o resultado financeiro dos 9M25 superou em 16,1% o dos 9M de 24, sendo aqui o fator mais importante a elevação na receita financeira da companhia. Vamos para o slide de número 14. Observem agora a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA entre o 1T23 e o 3T25. Como já mencionamos, no 3T25, o EBITDA ajustado foi de 50,8 milhões de reais e a margem EBITDA de 9,4%. O lucro líquido consolidado totalizou 46 milhões de reais e a margem líquida foi de 8,5%. A variação entre os resultados do 2T25 e o 3T se deve a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que foram comentados no transcorrer desta apresentação, mas que a gente pode sumarizar da seguinte forma: redução de 18,5% no volume total de vendas de ferroligas, desvalorização de 3,7% no dólar médio praticado, avanço de 5,5% no preço médio das ferroligas em dólar, recuo de 17,7% no CPV das ferroligas. Um efeito positivo de 41,7 milhões de reais no 3T25, referente ao cálculo do valor justo do ativo biológico no período. Manutenção do patamar no resultado financeiro da ordem de 24 milhões de reais. Podemos seguir para o slide 15.
Tratemos agora de mercado de capitais. Apresentamos no gráfico da esquerda a evolução do número de acionistas desde o ano de 2020, assim como a liquidez do papel medida pelo ADTV. No gráfico da direita, é possível constatar a distribuição regular de proventos desde 2018, marca relevante da Ferbasa. Sobre o comportamento do ADTV da FESA 4 no 3T25, o indicador de liquidez da ação atingiu 3,6 milhões de reais, diminuindo 11,1% em relação ao segundo trimestre do ano, em consequência das reduções de 4,1% no volume médio negociado e de 7,3% no preço médio da ação. Estimamos que a retração na liquidez do papel no 3T25 possa ter refletido um aumento de cautela sinalizado pelos investidores em suas decisões de alocação de recursos, visto que as disputas tarifárias internacionais têm impactado diretamente as empresas do segmento metalúrgico e siderúrgico nacional. No acumulado no ano, até o 3T25, o ADTV decresceu 41,3% frente aos 9 meses do ano passado. Reforçando a prática de distribuição regular de proventos, até o mês de setembro de 2025, a companhia realizou o pagamento de 26,5 milhões de reais de proventos na forma de JCP. Agora, em outubro, já divulgamos a deliberação pela distribuição adicional de 213 milhões de reais, também na forma de JCP, para pagamento em duas parcelas, sendo a primeira em dezembro do ano corrente e a segunda em junho de 2026. Por favor, passem para o slide 16. Veremos agora um panorama geral sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico, começando por ferro-silício e aços brutos. No gráfico de barras à esquerda, de acordo com dados da World Steel Association, a WSA, a produção mundial de aços brutos recuou 5,6% entre o 2T25 e o 3T25. Os destaques dessa redução foram as desacelerações de 4,7% na Rússia e 10,7% na Alemanha, além da queda de 7,4% na produção de aço bruto do continente europeu como um todo. Não obstante, vale indicar que, ainda segundo a WSA, os melhores desempenhos entre os maiores produtores mundiais foram de Índia e Estados Unidos, né? Cujas produções siderúrgicas avançaram 10,5% e 2,1%, respectivamente. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil e ABR, a produção de aço bruto cresceu 3,5% no 3T25. No entanto, no acumulado dos primeiros 9 meses entre 2025 e 2024, houve discreta redução de 1,7% na produção siderúrgica brasileira, como consequência da persistente e elevada entrada de aço importado, principalmente oriundo da China. Assim, embora esteja acontecendo uma expansão do consumo de aço no Brasil, algo em torno de 4,1% nesses 9 meses de 25, a participação das importações vem aumentando progressivamente no atendimento deste incremento. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício em 3 de seus principais mercados, percebemos que o preço médio em dólar desta ferroliga decresceu nos Estados Unidos e na China entre o segundo e o terceiro trimestre de 2025, aparentemente tendo como causa a melhora da oferta nesses mercados. Na China, pelo aumento de 12,5% na produção de ferroligas de silício e nos Estados Unidos por um leve aumento na importação dessas ferroligas após as medidas protecionistas de antidumping e tarifaço anunciadas no 2T25. Na Europa, o crescimento no preço do ferro-silício aconteceu basicamente devido à desvalorização do euro frente ao dólar. Passemos agora para o slide de número 17.
Vejamos agora o comportamento dos mercados de aços inoxidáveis e de ferrocromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no 3T25, estima-se ter ocorrido um pequeno declínio de 1,7% na produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao 2T25, puxada pela produção 2,2% menor na China. No mesmo período, a Europa registrou recuo de 9% na produção de inox, enquanto nos Estados Unidos a diminuição foi de 12%. No Brasil, as estimativas apontam para decréscimo de 23% na produção de aços inoxidáveis no 3T25, após o excelente desempenho do 2T25. Já em relação aos primeiros 9 meses de 2024, a produção de inox no Brasil avançou 20% nos 9 meses do ano corrente. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferrocromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço médio do ferrocromo alto carbono cresceu discretamente na China entre o 1T25 e o 2T25, impactado pelo declínio da oferta mundial e pela estabilidade no seu consumo. Nos 9M25, China, África do Sul e África do Sul produziram menos ferrocromo do que o realizado no mesmo período do ano anterior. Condição esta que tende a oferecer elementos de sustentação para o preço desta ferroliga, mas também a gerar maior disponibilidade global de minério de cromo, principalmente na África do Sul, conforme persista a redução na demanda por este minério nos dois maiores produtores mundiais de ferrocromo. Neste mesmo período, o preço médio do ferrocromo alto carbono também cresceu nos Estados Unidos e na Europa. Sigamos para o slide 18. Faremos agora algumas atualizações sobre os projetos estratégicos da companhia. Com relação ao suprimento de biorredutor, após a concessão da licença ambiental para a construção de novos fornos de carbonização, o projeto da área de recursos florestais para a produção de biorredutor nas regiões de Planaltina e Maracás avança para a próxima fase. Após a liberação da autorização de corte de florestas plantadas, a ACFP, iniciamos a preparação do terreno onde serão construídos os equipamentos de produção de biorredutor. A terraplenagem continua sendo executada, com previsão de conclusão até o final do ano corrente. O início da produção de biorredutor está estimado para ocorrer em 2026 e a finalização da construção de todos os fornos em 2027. Sobre a modernização da planta de calcinação situada na cidade de Euclides da Cunha, informamos que a unidade passou pelos ajustes finais durante o 3T25, visando aí o alcance e manutenção do patamar almejado de sua produção. No tocante ao projeto da nova fábrica de ferrocromo alto carbono, as propostas para fornecimento dos equipamentos encontram-se em etapa de análise técnica e comercial para a seleção do fornecedor dos fornos e respectiva engenharia, visando assim a opção mais aderente aos objetivos estratégicos desse novo empreendimento. A respeito da produção de minério de cromo em Campo Formoso, a unidade de Pedrinhas avançou nos testes de utilização de equipamentos de raio-x e na avaliação de viabilidade para a realização de um novo pushback, que consiste, enfim, no retaludamento da cava da mina a céu aberto, visando a ampliação de seu limite de extração. Para fazer uma analogia rápida, é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de raspa de panela. Para esta mesma unidade operacional, temos a expectativa de finalização ainda em 2025 e por parte da consultoria especializada da análise de viabilidade de uma mina subterrânea. Finalizando as atualizações sobre os projetos estratégicos, é importante continuar registrando o impacto favorável sobre os encargos setoriais obtidos graças ao projeto de energia competitiva, que proporcionou um contrato de energia elétrica sob o regime de autoprodução, como já largamente anunciado. Pessoal, encerramos aqui a apresentação e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Bom, Heron, boa tarde a todos. Nós já recebemos aqui um questionamento, é, um questionamento de um investidor, é, pessoa física. Há alguma novidade sobre o movimento protecionista na Europa? Bom, vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre esse movimento de salvaguarda, né, que está acontecendo. E de fato é um contexto, né, do comércio internacional para as ferroligas e passa por um momento de crescimento dessas ações protecionistas globais. Especificamente no caso da União Europeia, que já iniciou esse processo desde 2024. É uma medida de salvaguarda, mas que ainda está em fase de andamento. É importante notar que esta ação ela difere de um processo de antidumping, por exemplo, que ocorre para países específicos e que esses passam, de fato, por um processo de investigação, né? A salvaguarda ela é uma medida mais abrangente, né? Que visa proteger o mercado, no caso, estamos falando do mercado europeu, de todos os fornecedores de um determinado produto importado e não se restringem a países específicos. Tá? O mercado atualmente ele aguarda, né, por uma deliberação mais conclusiva da União Europeia, ainda em 2025. Isso tem gerado, né, uma cautela de forma geral, no mercado de ferroligas. A Ferbasa, ela tem tais medidas, né, protecionistas. Elas têm dificuldade, né? Tem dificultado nossas atividades comerciais, tem impactado os resultados da companhia, como já dito aí por Heron na apresentação, né? Mais de 30%, uma redução de mais de 30% nas nossas exportações esse trimestre. Então é um cenário desafiador, né? Que somado ao que já vem acontecendo com os Estados Unidos, você ter ainda esse movimento, essa expectativa de salvaguarda na Europa, torna, né, um movimento, né, de realocação dos nossos volumes, um movimento com grande complexidade e desafiador. Mas a companhia tá empenhada para fazer isso, né? Tem recebido os impactos, mas tem trabalhado fortemente aí com o mercado internacional e seus parceiros para melhorar, né? Ou pelo menos manter os volumes que a companhia vem mantendo para as exportações. Perfeito, Teparo. Tem aqui tem uma questão de Cristiano Eusébio. Boa tarde. Em relação aos dividendos distribuídos, muitas empresas estão se organizando e distribuindo trimestralmente. O que é que a Ferbasa pensa sobre isso? E se tem previsibilidade sobre distribuição? Assim, Cristiano, obrigado por sua pergunta. A gente, ao longo da apresentação, citamos que até o segundo T, até setembro, a Ferbasa já tinha distribuído cerca de 27 milhões de reais. E anunciou, agora em outubro, mais de 213 milhões de reais. Então, só aí você tem 240 milhões de reais anunciados pela companhia esse ano. Então, todo trimestre tem, por prática, algum anúncio sobre distribuição de proventos, né? Então, acabamos de fazer o último e juntando com o distribuído anteriormente, faz em conjunto 240 milhões de reais em 2025. O ano passado, só para você ter ideia, a distribuição foi de 174 milhões de reais. Então, mesmo no ano de dificuldade, a companhia distribuiu mais do que distribuiu no ano passado. Obrigado.
Tem mais uma perguntinha aqui da área comercial, né, direcionadas a nossos processos comerciais. Eu vou passar para Leonardo, nosso analista de relações com investidores, para fazer o atendimento dessa interação. Boa tarde a todos. Chegou um questionamento aqui acerca da queda do volume de exportações, se ela tem relação apenas com tarifaço ou se teve alguma questão logística. Bom, conforme a gente explicou aí ao longo da apresentação, a gente recebeu um impacto considerável do tarifaço, assim como do antidumping para as ligas de silício, mas a gente teve também um aumento de que a gente chama de vendas CIF, vendas não embarcadas, que ficaram postergadas para o trimestre anterior em relação ao último. Então, a gente tem sim um volume de exportações aí, entre aspas, represado em relação ao que a gente vinha tendo nos trimestres anteriores, que será realizado no 4T, mas que isso apenas atenuaria, não solucionaria a queda no volume de exportações que a gente teve no terceiro trimestre. Obrigado, Léo. Temos mais uma questão aqui do senhor Sebastião Luiz de Jesus Souza. Boa tarde, eu também sou investidor, pessoa física. É uma pergunta que ele faz: se existe fábrica nos Estados Unidos que possa produzir o que a Ferbasa exportava, fechando aquele mercado em definitivo? Excelente pergunta, Sebastião. Nas ligas, principalmente nas ligas Gromo não, não tem, mas nas ligas de silício tem alguma produção interna, mas mesmo assim os americanos são deficitários nesse produto, né? Antes deles começarem com o processo de dumping, o país que estava ganhando essa oferta dentro dos Estados Unidos, só para você ter ideia, era a Rússia. Então, eles fizeram um estoque lá durante bastante tempo com o material russo. Depois que entraram com o processo de dumping, a Rússia basicamente saiu fora do mercado e outros países também. E hoje, quem está abastecendo esse mercado é de maneira bastante pulverizada. Aí você tem Vietnã, Cazaquistão, muitos países bem pulverizados essa oferta dentro dos Estados Unidos, com países que não têm tradição de relacionamento com eles. Então, respondendo diretamente a você, sim, mas a produção dentro dos Estados Unidos é deficitária em relação à necessidade de ferroligas que ele consome. Tá bom? Muito boa sua pergunta, obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para fazer as considerações finais. Bom, pessoal, em nome da Companhia de Ferroligas da Bahia, eu agradeço aos que nos acompanharam durante esta teleconferência de resultados do 3T25. Aproveito a oportunidade e envio um obrigado especial às ferbaseiras e ferbaseiros por todo o empenho dedicado na manutenção da competitividade e da cultura empresarial particular, desta companhia. Responderemos por e-mail a todos os questionamentos que porventura não tenham sido aqui mencionados. E também nos colocamos à disposição através de nossos canais de RI. Boa tarde a todos. A conferência da Ferbasa está encerrada.